Niltinho, a mesma pergunta para você. O fato de você possuir aí a falta da visão, você enfrenta algum tipo de algum tipo de obstáculo, dificuldade mesmo em participar das operações de transformação? Você já participou de 16. Existe algum impedimento, alguma coisa que seja assim, não, isso aqui é realmente uma dificuldade que eu enfrento como voluntário na Ação Jesus Transforma? Não, olha, na verdade, assim, existe dois tipos de deficientes visuais, né? Há um deficiente visual que nasce sem a visão e há o deficiente visual que perde com os anos. No meu caso, eu já nasci sem a visão, então a minha adaptação foi uma coisa assim muito fácil, muito rápida. Então hoje eu consigo me virar sozinho tranquilamente, consigo viajar sozinho. Eu já viajo pelo Brasil todo, né? Além da Ação Jesus Transforma, eu tenho outros trabalhos de evangelismo que eu faço pelo Brasil. Então, para mim, eu não vejo obstáculo, eu vejo que são situações que qualquer pessoa viveria, sabe? Eu penso que limitações todos nós temos, né? E a gente precisa, eu costumo chamar isso de desafios, a gente precisa vencer esses desafios, né? Eu creio que não há dificuldade, são problemas que são naturais, então a gente precisa vencer. Mas para mim é muito tranquilo ir para os trabalhos e poder realizar toda a missão. Para mim, eu faço isso de boa. Que legal. E tem alguma história marcante, Nilton, que marcou você em alguma dessas operações? Sim, são várias. Mas eu queria mencionar aqui uma que eu estava me lembrando agora, quando eu fui para as missões em Rio Branco, no Acre. Se não me falha a memória, acho que foi a quarta ou quinta ação Jesus Transforma que eu estava participando. Nós estávamos ali em Rio Branco, no Acre, e a gente estava lá na Igreja Batista do Centro, né? Mas a gente foi um dia para uma igreja batista de um bairro que eu não vou me lembrar agora. Inclusive, eu vou estar lá agora em agosto, pregando lá no aniversário da igreja, nos dias 25, 26, 27. E nós fomos para essa igreja e para fazer um trabalho, ia ter um trabalho lá com as crianças à tarde, e à noite nós ficaríamos para o culto. Quando eu cheguei naquela igreja, eu senti assim, algo muito gostoso, assim, uma necessidade muito grande de cooperar, de ajudar ali o pastor, que é o pastor Sullivan, o qual quero mandar um abraço, se estiver nos vendo agora, ele e sua esposa, a irmã Vanilda. Então eu cheguei ali e assim eu senti uma compaixão, um amor muito grande por aquele povo, por aquela igreja, porque para nós que somos voluntários, a gente vai nas igrejas, a gente faz o trabalho, e eu, pelo menos, né, acredito que com as irmãs também seja a mesma coisa, mas eu, pelo menos, eu sou assim, muito sensível, sou muito sentimental, então eu começo a observar muitas coisas. E quando eu cheguei naquela igreja, eu percebi assim, uma necessidade muito grande de apoiar aqueles irmãos no trabalho. E no culto à noite, o pregador, ele fazia uma pregação, e justamente aquela pregação chamando realmente os voluntários para assumir uma responsabilidade, aqueles que desejassem. E dentro de mim, e principalmente diante de Deus, eu assumi a responsabilidade de acompanhar aquela igreja por 2 anos. Então, durante 2 anos, eu ia lá de 3 em 3 meses, né? Primeiramente, o primeiro ano foi de 3 em 3 meses, e o segundo ano de 4 em 4 meses. E eu posso dizer para vocês que foi assim uma bênção muito grande poder estar com os irmãos naquele tempo e poder ver aquela igreja crescer, pessoas chegarem e ver como é que Deus agiu. Agora, esse ano, depois da pandemia, eu quero voltar lá para desfrutar, né? Colher um pouquinho dos frutos que nós plantamos lá. Que alegria, que privilégio, né, Niltinho? Graças a Deus. Irmã Adi, conte aí pra gente uma história que marcou a senhora. A gente estava recordando aqui, né, uma história lá de Tocantins. Tinha um homem que estava assistindo, né, e ele estava bêbado. Ele bebia. Na realidade,
esse homem, foram estudos, né? Que a gente tinha que fazer, o estudo bíblico. Foi. E ele, toda vez que a gente ia na casa dele, ele estava embriagado, né? O estudo era para ser para a esposa dele, mas toda vez que a gente ia lá, ele estava embriagado. E a gente não conseguiu fazer o estudo com a esposa dele. E aí, não tem mãe que fez o estudo com ele. Pois é, e esse homem que vivia bebendo constantemente, né? Aceitou Cristo. Glória mudou a Deus. a vida todinha dele. E a gente, né, já está bêbado, não Não vai prestar atenção em nada, não vai adiantar a gente falar para ele, né? Mudou a vida todinha dele, aceitou Cristo. Tá vendo? Para provar que quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Não somos nós. Só vai transmitir, né?